Meu nome é Rogério Santana, tenho 50 anos e sou pesquisador independente especializado em culturas tradicionais, mitos e lendas do interior do Brasil. Meu trabalho sempre me levou a percorrer estradas de terra, a dormir em casebres simples, a conversar com idosos que guardam na memória segredos do passado. Por anos, acreditei que essas histórias de assombrações rurais eram em grande parte representações simbólicas de dores ancestrais, fruto de injustiças e sofrimentos esquecidos. Nunca neguei a importância do simbolismo, mas duvidava que tais fenômenos se manifestassem de forma literal, tangível. Isso mudou radicalmente há cerca de 1 ano, quando vivi uma experiência aterrorizante num recanto isolado do interior mineiro. Uma vivência que me marcou profundamente e abalou minhas convicções mais firmes sobre o que é real ou imaginário na roça. Tudo começou quando recebi um telefonema inesperado de um conhecido, Fabrício. Ele era um geógrafo ambiental que trabalhava para ONGs e projetos de conservação, e acabara de ser contratado por um pequeno consórcio de agricultores para avaliar as possibilidades de revitalizar a produção num sítio abandonado numa região remota. Fabrício conhecia meu trabalho e pensou que eu poderia ajudar, pois o lugar, segundo relatos, era cercado de estranhezas e memórias escuras. O sítio chamava-se Recanto do Cipó Amarelo e ficava num vale escondido entre morros forrados de capim alto e poucas árvores retorcidas. A área, segundo Fabrício, era conhecida por casos esquisitos, lavouras que não vingavam, animais que adoeciam sem explicação e uma figura feminina avistada ao luar, perambulando entre as plantações. Quem tentava morar ou plantar ali acabava desistindo. O convite era claro. Iríamos juntos, eu e Fabrício, tentar entender o que estava acontecendo. Ele do ponto de vista ambiental e eu do ponto de vista histórico-cultural. A curiosidade me empurrou a aceitar. Arrumei minhas coisas, gravadores de áudio, câmeras, lanternas, cadernos, repelentes, mantimentos e minha barraca. Partimos da cidade ao amanhecer, em minha caminhonete. A viagem foi longa, primeiro por estradas asfaltadas, depois por caminhos de terra esburacados, subindo e descendo ladeiras áridas. O calor do dia tornava a jornada cansativa. Passamos por um vilarejo minúsculo, onde paramos para comprar água e pão, e perguntei sobre o Recanto do Cipó Amarelo. O dono do armazém fez cara feia, mordeu o lábio e respondeu baixinho: "Aquele lugar não presta. Muitos já tentaram ficar lá, mas a noite é braba, moço. Ouve-se assobio e risadas, vê-se uma mulher vagando. Dizem que o solo está maldito desde um crime antigo." Fiquei arrepiado, mas não demonstrei. Agradeci e seguimos viagem. Chegamos ao entardecer. O sítio era de aspecto deprimente. A casa principal, de paredes brancas sujas, janelas verdes descascadas, um telhado desalinhado e um alpendre com tábuas gastas. Ao lado, um curral velho, um pomar com árvores secas, um milharal murcho ao fundo e um riacho correndo com pouca água. O silêncio pesava no ar. Descemos da caminhonete, o vento soprou uma lufada de ar quente e empoeirado. Fabrício me olhou, tenso. Ele não era homem de superstições, mas podia sentir que algo estava errado. O canto de pássaros praticamente inexistia, e não se ouviam insetos. Era um silêncio denso, quase sólido. Entramos na casa. O interior cheirava a mofo, poeira e abandono. No chão de tábuas, marcas de umidade, móveis velhos cobertos de teias de aranha, um fogão a lenha enferrujado na cozinha. Deixamos nossas mochilas na sala, iluminando tudo com lanternas e lamparinas, pois não havia sinal de energia elétrica. Comemos pão com queijo e café frio que trouxemos, tentando ignorar a sensação de estar sendo observados. Quando a noite caiu, a escuridão engoliu o vale. Saímos ao terreiro, olhar as estrelas, mas a lua era fraca e as sombras mais fortes. Por volta das 10 da noite, ouvimos passos leves no quintal. Apagamos as lanternas e espiamos pela fresta da porta. Sob a luz mínima das estrelas, vimos algo se mover junto ao curral. Apontei a câmera com visão noturna, mas a bateria falhou repentinamente. Consegui apenas uma imagem borrada, mas era nitidamente uma silhueta feminina, alta, magra, cabelos longos, vestindo um vestido claro esvoaçante. Ela andava com lentidão, passou a mão sobre uma estaca do curral
e o ambiente pareceu gelar de súbito. De repente, um assobio fino atravessou o ar, e a figura inclinou a cabeça em nossa direção como se soubesse que a observávamos. Sentimos uma pressão no peito, um medo primal. E então ela desapareceu na escuridão, sem emitir som de passos. Passamos a noite quase sem dormir, ouvindo arranhões nas paredes externas, um riso abafado, e de madrugada, um barulho de algo arrastando-se pelo chão do quintal. Ao amanhecer, saímos trêmulos da casa e constatamos que algumas plantas do milharal estavam mais murchas, como se sugadas de dentro para fora. Ao lado do curral, pegadas estranhas no barro mole, marcando um rastro sem sentido. Decidimos investigar o passado do sítio. A informação era escassa, mas Fabrício disse que havia conversado por telefone com um historiador local, que mencionou que, no passado, a fazenda era maior e pertencia a um coronel severo. Constava que o coronel teria acusado uma mulher, possivelmente uma escrava ou agregada, de sabotagem e feitiçaria, quando suas colheitas começaram a fracassar. Diz a lenda que o coronel mandou matá-la e a enterrou escondida, sem reza, sem clemência. E que desde então o espírito dela vaga, trazendo azar, sugando a força da terra e aterrorizando qualquer um que tente ocupar o lugar. Com essa história na cabeça, revistamos a casa em busca de documentos. Encontramos um compartimento secreto sob as tábuas do assoalho no quarto principal. Dentro, papéis amarelados e um caderno com anotações. Essas anotações falavam de problemas na lavoura, de desconfianças sobre uma moça chamada Estela, suspeita de ajudar fugitivos e espalhar boatos de revolta. O texto sugeria que o dono da fazenda a culpava por tudo, chamando-a de maldita bruxa da mata, e descrevia a decisão de dar-lhe fim e enterrar o corpo no meio do milharal, impedindo qualquer funeral. A partir daí, escrevia que a terra nunca mais respondeu bem, e que, à noite, se ouvia um assobio e a risada dela, condenando a família. Com informações mais concretas, sabíamos que o corpo de Estela estava no milharal. Lemos relatos semelhantes em outras pesquisas. Espíritos injustiçados que não encontram paz enquanto não são reconhecidos, enquanto não recebem uma sepultura digna e um pedido de perdão. Então, eu e Fabrício fomos ao milharal, agora de dia, e procuramos um trecho onde a terra estivesse mais macia. Encontramos um ponto onde as hastes estavam mais secas e retorcidas, e o solo parecia menos compacto. Cavamos com as mãos e ferramentas improvisadas, e logo surgiram fragmentos de ossos, um pedaço de tecido encardido, um pequeno pente de madeira. O cheiro do passado podre subiu das entranhas da terra. Era o corpo de Estela, ou o que restava dele. Ajoelhei-me sentindo um nó na garganta. Tínhamos a prova do crime, a vítima esquecida. Uma terrível injustiça ocorrera ali, e seu espírito clamava por reconhecimento. Falei a Fabrício. Precisamos dar-lhe um enterro digno, rezar, pedir perdão. É a única forma de acalmar seu espírito. Ele concordou, pálido, tremendo levemente. Ao anoitecer, antes de levarmos os ossos ao cemitério da vila, decidimos fazer um ritual simbólico. No terreiro, acendemos uma fogueira, colocamos flores silvestres, o pente de madeira e falamos em voz alta, chamando Estela pelo nome. Pedimos perdão pelo crime ancestral, dissemos que entendíamos sua dor, que no dia seguinte daríamos a ela um enterro com rezas e cruz, tirando-a do esquecimento e da maldição. Rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, e juramos não deixar que sua memória desaparecesse. Durante o ritual, o vento soprou mais forte, quase apagando a fogueira. Apontando a lanterna fraca para o curral, vimos Estela surgir novamente. Desta vez, não havia assobio nem riso, apenas seu olhar intenso e doloroso. Parecia nos estudar, silenciosa. Quando terminamos a prece, ela levantou a mão num gesto lento, como se agradecesse ou abençoasse, e então se dissipou no ar. Nenhum som, nenhuma ameaça. A noite correu mais tranquila. Ainda ouvimos um leve sussurro no vento, mas nada de assobios prolongados ou risadas macabras. Na manhã seguinte, partimos com o embrulho de ossos e o pente até a vila. O padre, homem simples, ouviu nossa história desconfiado, mas não se negou a ajudar. Fizemos um enterro singelo, uma missa rápida, enterrando os ossos com dignidade.
Deixamos uma cruz de madeira, flores do campo e um bilhete anônimo. Aqui jaz Estela, vítima de injustiça, que descanse em paz. Ao voltar ao sítio, o clima estava diferente. O milharal parecia menos doente, o ar mais leve. Uma andorinha sobrevoou a propriedade, algo que não vimos antes, quando nem pássaros se aproximavam. Ficamos mais alguns dias observando, sem ouvir assobios, sem ver vultos, sem sentir a opressão. Fabrício se sentia aliviado e pensava em tentar um pequeno cultivo orgânico no terreno, agora livre do terror. Eu, com minha experiência, sabia que testemunhamos algo profundo. A memória do crime ancestral exigia reparação, e quando atendemos a esse apelo, transformamos o terror em paz. Entendi que a roça, que muitos idealizam como um lugar simples, pode guardar crimes antigos, injustiças sombrias que se manifestam como assombrações. Ao dar voz à vítima e enterrar seus ossos com respeito, quebramos o elo do horror. Parti com um grande aprendizado. Não basta estudar folclore nos livros, nem ouvir relatos em conversas rápidas. Às vezes, é preciso vivenciar o medo, encarar o passado encarnado em forma de espectro, para compreender a força das memórias e da dor que a terra guarda. O terror que vivemos no sítio me ensinou que a história rural não é apenas paisagem bucólica, mas também o palco onde crimes e injustiças do passado ecoam no presente, exigindo reconhecimento. Ao fim, demos àquela mulher sem nome, um funeral, uma oração, e assim libertamos a terra de seu tormento invisível. De volta à cidade, relatei essa experiência apenas a alguns colegas mais próximos. A maioria duvida, acha que foi sugestionabilidade, o cansaço, a escuridão do mato confundindo nossos sentidos. Mas eu sei o que senti, o que ouvi, o que vi. A presença daquela mulher, seus olhos no escuro, seu assobio sinistro, a terra definhando ao redor. Sei que sem o ato de reconhecimento e perdão, nada mudaria. Hoje, aceito que os relatos de terror na roça não são apenas lendas para assustar crianças. São ecos de dores antigas, clamando por atenção e respeito. E nós, ao ouvir seu chamado, podemos transformar o pavor em compaixão, o horror em cura, deixando a roça repousar finalmente em tranquilidade sob o sol do presente.